Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos estudando o Entendendo a Obsessão, né? E estamos quase terminando esse estudo, viu? Nós hoje vamos falar sobre tipos de obsessão, que é um estudo bastante interessante que nós precisamos saber. Os tipos de processo obsessivo, eles variam praticamente de acordo com as técnicas empregadas pelos obsessores, podendo, de conformidade com certas características perceptíveis como dominantes, ser catalogados como obsessão ordinária, fascinação, obsessão noctípica, obsessão simbiótica, obsessão parasitária e subjugação. São vários tipos de obsessão que estão aqui em estudos, né, no nosso programa, né, Entendendo a Obsessão. Então vamos pegar a ordinária primeiro. Né? O que é uma obsessão ordinária? É um tipo de ocorrência mais comum. Geralmente é temporária. E seus efeitos podem não ser relativamente tão danosos como nos demais casos. Então pode surgir como influenciação sutil ou como influenciação ostensiva. Então a sutil é a mais frequente, embora não menos perigosa. Geralmente suas causas não são propriamente de natureza kármica, a dizer, não têm raízes no pretérito, seus efeitos, porém, podem ser tão malignos como os de ocorrentes nos demais casos. Então, esse tipo de obsessão, ele caracteriza por uma influenciação ou por uma ação mental discreta e persistente sobre o paciente, quase sempre à distância em seus começos, crescendo com intensidade à medida que suas resistências vão sendo minadas. Pode-se, por isso, tornar-se muito perigosa se ausente a autovigilância, porque serve ao desenvolvimento de processos mais avançados de obsessão. Começa com uma mera insinuação mental e, conforme a passividade oferecida, pode transformar-se em forma disfarçada de domínio, cujas repercussões psicofísicas soem ser geralmente danosas. Olha o que André Luiz vai dizer sobre isso no livro Estude e Vida, né? Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade da prece ou do passe. Tem tanta gente que fala isso, né? Nossa, eu estou tão desanimado, está acontecendo alguma coisa comigo. Então pode ser uma obsessão dessa mais simples. Se a gente não cuidar, ela pode avançar, né, para um estado mais complicado, como nós vamos ver aqui na frente. Então, se você se sentir desanimado, desanimada, sabe, hoje eu não vou no centro espírita não, sabe? Tô pensando em ir lá não. Por que isso? Você começa a arrumar desculpas para não ir. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, eu falei, vamos lá no centro. Ele falou, mas eu estou tão cansado. Eu falei, mas é isso, você vai lá para descansar mesmo, para receber energias, vamos lá. E ele foi, saiu feliz da vida de lá. Então é preciso que você se cuide, sabe? Porque se você não se cuidar, os amigos espirituais vão poder fazer pouco por você, porque você é o dono da vontade. Não é isso? Então o André Luiz cita outros sintomas que podem sugerir a existência dessa influenciação sutil, entre elas a indisposição para orar, tristeza inexplicável, pessimismos subpetícios, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa, hiperemotividade ou depressão raiando na iminência do pranto. A pessoa começa a ficar triste. O que está acontecendo? Não sei, mas eu estou muito triste. Aí fica naquela, pode ser que vai acontecer alguma coisa, mas não é bem assim.
é mesmo uma influenciação que a pessoa está tendo. Allan Kardec diz que quando você estiver nesse sentido, você observa se o pensamento é o comum de você ter. Se não for, pode ser um processo obsessivo. Né? Tais manifestações, segundo o renomado instrutor espiritual André Luiz, refletem sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Aí eles usam de todas as formas, né, de prejudicar o encarnado. A influenciação sutil pode ser voluntária ou involuntária. Quando voluntária, exercida, pois geralmente de forma consciente, a ocorrência quase sempre é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto. Então os espíritos ficam nos observando, sabe? Nossa, como é que ele vive? Como é que ela vive? O que ela mais gosta? Então vamos influenciar aí, tirar aquilo que ela mais gosta, mostrar para ela que aquilo é muito ruim para ele, que aquilo não vale a pena, sabe? E aí, eles vão trabalhando com muita sutileza, né, gente? Na influenciação involuntária, o obsessor atua inconscientemente sobre o obsidiado, contaminando-o sem o desejar com suas ideias e sensações. Então ele aproxima da pessoa que ele quer prejudicar e a presença dele já é um processo ruim. Né? A frequência dele já é ruim. Que o encarnado vai sentir alguma coisa mal, que não está bem. É um momento de oração, sabe, gente? Não tem outro jeito. Você sentiu assim, vai para o seu quarto, como disse Jesus, no silêncio do seu quarto, ore ao Pai. Às vezes, até, essa ação prejudicial acontece quando o espírito busca companhia dos encarnados, que eles são caros. Seguidamente, porém, é levado a servir, sem o saber, a indignos propósitos de almas maldosas que abusam do seu estado de perturbação. Aí vai. É uma cadeia, né? Uma reação em cadeia. Né? O encarnado também contribui, o desencarnado contribui, os ambientes contribuem. Então é hora de parar, né? Parar e fazer uma prece. Né? Esse tipo de obsessão, que pode parecer simples e superficial, tem, entretanto, condições de gerar no tempo disfunções no perispírito que acabam por afetar o psiquismo do paciente, quebrando o seu equilíbrio orgânico. Daí a necessidade de todos os cuidados por nossa parte. Tá vendo? A espiritualidade nos informa, gente. Nós somos orientados por eles, né? A gente não pode se deixar levar, né? Esse tipo de obsessão que pode parecer simples, né, pode também ter problemas sérios, né? Então vamos pela influenciação ostensiva. A influenciação ostensiva de caráter obsessivo pode ultrapassar as fronteiras da traiçoeira discrição e fazer-se sentir ostensivamente e de várias formas, tanto no exercício da mediunidade propriamente, como fora dele, ainda que quase sempre guardando relação com potenciais medianímicos. Então eles utilizam essas pessoas que não querem estudar. Sabe, não quer saber disso não, isso aí, sabe, isso aí é coisa para não sei quem, eu não estou afim disso. Mas ele é médium, todo mundo é médium. Aí ele começa a ser influenciado. Vocês já pensaram a quantidade de problemas que tem aí no mundo que poderiam ser evitados, né? Se as pessoas se interessassem por esses temas, por estudá-los? Né? E no exercício mediúnico, a influenciação ostensiva no exercício da mediunidade é fato dos mais comuns e pode também servir significativamente ao aprendizado do médium. Então tudo é aprendizado. Saiu do comum, saiu do normal. Observa. Tá estranho. Tá estranho o quê? Eu estou sentindo assim, daquele jeito, daquela outra forma, eu não sou assim. Então está na hora de você fazer uma reflexão, procurar quem pode te ajudar, quem pode te orientar, né? Que geralmente é o centro espírita. Ainda só é o centro espírita. Os nossos psiquiatras e psicólogos, infelizmente, eu falo isso, coração doendo, infelizmente não querem saber disso.
Eles assentam nas suas cátedras e não querem entender isso. E aí os pacientes sofrem. Né? Allan Kardec, tratando especificamente da obsessão na mediunidade, como já referido, catalogou 3 tipos de ocorrência: obsessão simples, fascinação e subjugação. O caso em foco corresponde precisamente à obsessão simples. Esclarece o codificador com a sua extraordinária nitidez de raciocínio que ela ocorre. Quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, se miscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Então, ele se interpõe entre os espíritos superiores, né, e começam a querer fazer ser esses espíritos evoluídos. E muitas vezes os médiuns são enganados nisso. Mas tudo porque o médium não se cuida. Ele não quer aprender, ele não quer estudar, ele não quer seguir uma norma de comportamento que não dê chances para esses espíritos. Esses espíritos gostam muito da baderna, da bebida, né? Do cigarro, da droga, do sexo sem compromisso. Eles adoram isso. Se o médium entra nessa, dificilmente ele será um bom transmissor de espíritos superiores. Nas obsessões simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso, e este não se disfarça de nenhuma forma, dissimula suas más intenções e seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia, e como se mantém em guarda, raramente é enganado. Esse gênero de obsessão portanto, apenas desagradável, né? E não tem outro inconveniente. Não tem. Agora, é preciso, né, se cuidar de tudo isso. Sabe, minha gente, não dá pra gente ficar aí, pois é, depois eu estudo isso, agora não vai dar tempo, sabe? Aí é muito complicado. Então, essa questão da felonia, né, que é uma insubmissão de um vassalo ao senhor feudal, é o que acontece aí muitas vezes com os espíritos obsidiados. Eles ficam submissos a um espírito que não respeita a identidade espiritual dele e fica querendo conduzir as suas ações, né? Então, fora do exercício mediúnico, no capítulo da influenciação ostensiva, fora do exercício mediúnico regular, o que não significa, como já apontado, que não haja o aproveitamento de recursos que estejam ligados a faculdades medianímicas, registram-se ocorrências em que a ação dos agentes obsessivos pode surgir acompanhada de manifestações físicas de várias espécies, como os poltergeists, né, os aportes, que a gente já estudou, resultantes da manipulação do ectoplasma fornecido pelo próprio paciente. Então vai acontecendo esse monte de coisas aí que a gente tem notícias. Só que ninguém sabe explicar. E sabe o que é mais complicado? É que sempre aparece uma pessoa que não sabe nada querendo explicar o que nada sabe. É isso que é complicado. E tem gente que escuta isso, né, e aceita. Cuidado, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós temos tudo isso devidamente estudado, catalogado, né? Outras vezes, como já referido, quando do exame das técnicas obsessivas, né, provocação de efeitos, né, sensitivos particulares, essas manifestações apresentam um caráter mais objetivo, aparecendo na forma de efeitos sensitivos especiais, como sons, imagens, sensações, os quais, embora temporários, podem causar dores e mal-estar, né? Então isso tudo nós temos que estar bem atento, porque senão a gente vai acabar passando uma encarnação toda sem entender os processos que acontecem conosco. Processos médiuns. Olha, se nós somos médiuns e vivemos numa comunidade onde todo mundo é médium,
Então, onde tem sensitivo de toda a natureza, onde tem espíritos do bem e do mal, eu tenho que saber o que é isso. Mesmo que eu não seja espírita, eu tenho que ter noção do que seja isso, né? Para que eu não passe por uma submissão a um senhor feudal, como foi dito aqui. Muito obrigado, gente. Até o nosso próximo estudo. Estejam com Deus.